209.000 km por hora. E a velocidade a que o pedaco de gelo do tamanho de uma montanha atravessa neste momento o nosso sistema solar. Vem de fora. Não pertence ao Sol, não pertence a nenhum dos nossos planetas, e carrega dentro de si uma quantidade de álcool tal desconcertante que os astrônomos mal acreditaram quando viramos dados. Estamos a falar de metanol, uma molécula orgânica que, em condições muito específicas, pode participar na química que antecede a vida. E este cometa tem mais metanol do que praticamente qualquer outro corpo gelado já estudado na história da astronomia. O seu nome é 3I/Atlas. E nos próximos minutos vais perceber por que razão este visitante de outro sistema estelar está a obrigar os cientistas a reescrever o que julgavam saber sobre a formação de planetas noutros cantos da galáxia. Se este tipo de conteúdo te fascina tanto quanto a nós, subscreve ao canal e ativa as notificações para não perderes nenhuma viagem pelo universo. Antes de mergulharmos na química deste objeto, é preciso compreender o que significa encontrar algo assim. Em toda a história da observação astronômica, desde que Galileu apontou a sua primeira luneta ao céu, a humanidade só identificou 3 objetos vindos de fora do sistema solar. 3. O primeiro foi o 1I/, Oumuamua, detectado em outubro de 2017. O corpo alongado e estranho que passou por nós a uma velocidade vertiginosa e desapareceu sem deixar rastro de gás. Os astrônomos nem sequer conseguirão determinar com certeza se era o asteroide, o cometa ou algo completamente diferente. 2 anos depois, em 2019, surgiu o 2I/Borisov, o cometa interestelar com coma e cauda visíveis, mais parecido com o que conhecemos, mas que levantou as suas próprias questões. E depois, durante 6 anos, silêncio absoluto. Nenhum outro visitante interestelar entrou no nosso campo de visão. Até a noite de 1 de julho de 2025. Nessa data, o telescópio Atlas, instalado no Vale de Rio Hurtado, no Chile, e financiado pela NASA, registrou o ponto de luz a mover-se de forma invulgar. Estava a 670 milhões de quilômetros do Sol, cerca de 4,5 unidades astronômicas, e a sua trajetória não fazia sentido dentro da mecânica orbital do nosso sistema. A velocidade era demasiado alta, a órbita demasiado aberta. Em menos de 24 horas, a análise dos dados confirmou o que parecia improvável. O objeto seguia uma trajetória hiperbólica com uma excentricidade orbital de 6,14, o valor que não deixa margem para dúvidas. Aquele corpo gelado não estava em órbita em torno do Sol. Estava apenas de passagem. A 2 de julho, o Minor Planet Center atribuiu a designação 3I, terceiro objeto interestelar confirmado, e o nome formal C/2025 N1 Atlas. Mas não foi apenas a trajetória que captou a atenção da comunidade científica. Nas horas seguintes a detecção, observações de pré-descoberta foram recuperadas dos arquivos do Zwicky Transient Facility, no Observatório Palomar, na Califórnia, recuando até 14 de junho. Os satélites da NASA Jatina, sem saber, observado o objeto entre 7 de maio e 3 de junho de 2025, revelando que o cometa já estava activo e luminoso a 6,4 unidades astronômicas do Sol, uma distância a qual a maioria dos cometas do nosso sistema permanece adormecida. Isto indicava de imediato que a atividade não era alimentada pela sublimação de gelo de água, como acontece normalmente, mas por gelos muito mais voláteis. Algo no interior deste objeto estava a reagir ao calor solar de uma forma que os modelos convencionais não antecipavam. E nas primeiras observações espectroscópicas, algo mais não batia certo como o que se esperava. O telescópio Hubble apontou para o 3I/Atlas a 21 de julho de 2025, quando o cometa se encontrava a 446 milhões de quilômetros da Terra. As imagens revelaram uma coma em forma de lágrima, o invólucro de poeira e gás a escapar do núcleo sólido sob a cauda do calor solar. Aquilo era, sem dúvida, o cometa activo. David Hewitt, astrônomo da Universidade da Califórnia em Los Angeles e líder científico das observações do Hubble, confirmou a atividade. As primeiras análises espectroscópicas mostraram que a coma tinha o tom avermelhado, semelhante ao do cometa interestelar anterior 2I/Borisov,
o que sugiere a presencia de compostos orgánicos complexos ou un material carbonáceo irradiado. Un estudo publicado en agosto de 2025 por Tony Santana Ross e colegas documentou que esta coloração se intensificou ao longo de julho. Indicio de uma evolução na composição da superfície à medida que a actividade cometária aumentava. As estimativas iniciais colocarão o diâmetro do núcleo abaixo dos 5,6 km, mais acima dos 440 metros. Mais tarde, em janeiro de 2026, Mantui, do Observatório Astronômico de Xangai, e a sua equipa conseguirão pela primeira vez detectar diretamente o núcleo através de uma técnica de subtração da como nas imagens do Hubble. O resultado, um diâmetro efetivo de cerca de 2,6 km, com uma forma alongada e uma proporção entre eixos de pelo menos 2:1. Isso torna o 3/diagonal Atlas aproximadamente 40 vezes mais massivo do que o 2/diagonal Borisov e mais de 20.000 vezes mais massivo do que o Oumuamua. Estamos perante o maior e mais massivo objeto interestelar alguma vez observado. E foi precisamente a sua dimensão que permitiu algo sem precedentes, uma campana de observação coordenada que envolveu praticamente todos os grandes telescópios e sondas disponíveis no sistema solar. Mas a parte mais perturbadora desta história não é o tamanho. É o que existe dentro daquele gelo. A 6 de agosto de 2025, o telescópio espacial James Webb apontou o seu instrumento NR-SPEC para o 3/diagonal Atlas, a uma distância heliocêntrica de 3,32 unidades astronômicas. A espectroscopia infravermelha revelou algo que ninguém esperava com tanta intensidade. A coma era dominada por dióxido de carbono. A proporção entre dióxido de carbono e água na coma era de 7,6, dos valores mais elevados alguma vez registrados num cometa. Para contextualizar, na maioria dos cometas do nosso sistema solar, a água é a molécula dominante. Aqui, o dióxido de carbono representava cerca de 87% da perda de massa em fase gasosa. A água ficava-se por uns míseros 4%. O monóxido de carbono contribuía com os restantes 9%. Martin Cordiner, astrônomo da Universidade Católica da América e investigador principal das observações do JWST, liderou o estudo que documentou esta composição. A equipa detectou também sulfureto de carbonilo, gelo de água e poeira. Estes dados foram publicados como pré-impresa no repositório AR14 em agosto de 2025 e sugerem que o 3/diagonal Atlas se formou numa região extremamente fria do disco protoplanetário da sua estrela de origem, possivelmente junto à linha de gelo do dióxido de carbono. O então foi intensamente processado por raios cósmicos durante milhares de milhões de anos no espaço interestelar. É aqui que a explicação convencional começa a vacilar. Porque se o dióxido de carbono já era uma surpresa, o que viu a seguir mudou completamente o panorama. Em finais de 2025, a equipa liderada por Nathan Roth, professor da American University, utilizou o Atacama Compact Array do Observatório ALMA, no deserto do Atacama, Chile, para observar o 3/diagonal Atlas enquanto este se aproximava do Sol. À medida que a luz solar aquece a superfície gelada, o cometa libertava gás e poeira, formando uma coma luminosa em torno do núcleo. Ao analisar os sinais submilimétricos dessa coma, os investigadores concentraram-se em duas moléculas específicas, metanol e cianeto de hidrogênio. O metanol é um álcool simples, uma molécula orgânica que se forma nas superfícies de graus de poeira gelados em nuvens interestelares. O cianeto de hidrogênio é uma molécula orgânica como azoto, frequentemente detectada em cometas. O que os dados do ALMA revelaram foi desconcertante. A proporção entre metanol e cianeto de hidrogênio no 3/diagonal Atlas era de aproximadamente 70 numa data de observação e de 120 noutra. Para ter uma referência, estes valores colocam o 3/diagonal Atlas entre os cometas mais ricos em metanol alguma vez estudados, muito acima do que é típico nos cometas nascidos no nosso sistema solar. O estudo foi publicado no Astrophysical Journal Letters em 2026. Nathan Roth resumiu a descoberta de uma forma que se tornou emblemática na comunidade astronômica. Observar o 3/diagonal Atlas é como recolher uma impressa ao digital de outro sistema solar. E essa impressa ao digital está encharcada de metanol.
Mas o que torna esta detecao ainda mais fascinante é a forma como o metanol é libertado. O ALMA permite mapear, pela primeira vez num objeto interestelar, os padrões de desgasificação de moléculas individuais. E as diferenças entre o metanol e o cianeto de hidrogênio são reveladoras. O cianeto de hidrogênio comporta-se como seria de esperar. Escapa directamente do núcleo, seguindo o padrão habitual dos cometas do sistema solar. O metanol, porém, tem uma origem dupla. Parte dele vem do núcleo, mas outra parte é libertada por pequenos graus de gelo dispersos na coma. Estes graus funcionam como cometas em miniatura. À medida que se aproximam do Sol e a temperatura sobe, o gelo que contém sublima e liberta metanol para o espaço envolvente. É a primeira vez que o comportamento tal detalhado de desgasificação é mapeado num visitante interestelar. E não foi só metanol. Antes mesmo desta descoberta, o Very Large Telescope da ESO, também no Chile, já tinha revelado outra anomalia desconcertante. A equipa liderada por Tomás Pucia, do Instituto de Astrofísica da Pontifícia Universidade Católica do Chile, e pelos seus alunos de doutoramento Roan Braga Oncar, Juan Pablo Carvajal e Baltasar Luco, detectou emissões de níquel atômico na coma do 3 e barra diagonal Atlas. Até aí, nada de extraordinário. Mas o ferro, que nos cometas do sistema solar aparece sempre lado a lado como níquel em proporções solares, estava praticamente ausente. O níquel foi detectado a uma distância enorme do Sol, quase 4 vezes a distância da Terra ao Sol, onde as temperaturas são demasiado baixas para vaporizar metais em condições normais. Este desequilíbrio entre níquel e ferro nunca tinha sido observado num cometa e sugere processos químicos desconhecidos, possivelmente ligados a compostos organometálicos como o tetracarbonilo de níquel, uma molécula volátil que se decompõe facilmente sob luz ultravioleta, libertando níquel e monóxido de carbono. O que ninguém tinha previsto é que esta combinação de anomalias químicas apontasse para uma origem tão antiga e distante. A análise da trajetória do 3 e barra diagonal Atlas indica que ele chegou da direção da constelação de Sagitário, perto do centro galáctico. A sua velocidade de excesso hiperbólico, de 58 km por segundo em relação ao Sol, associa-o à chamada população estelar do disco espesso da Via Láctea, uma estrutura mais antiga e quente que o disco fino onde o nosso sistema solar reside. Alguns modelos sugerem que o 3 e barra diagonal Atlas pode ter sido ejectado do disco protoplanetário de uma estrela jovem há mais de 7.000 milhões de anos, antes mesmo da formação do nosso Sol. Desde então, vagueou pelo espaço interestelar, bombardeado por raios cósmicos, acumulando uma crosta irradiada que suprimiu a libertação dos seus gelos durante éones. Só quando a energia do nosso Sol começou a penetrar nessa crosta, semanas e meses após a aproximação, é que o interior primitivo começou a revelar-se. E essa revelação foi dramática. Em dezembro de 2025, 2 meses depois de o cometa ter atingido o período a 29 de outubro a uma distância de 1,36 unidades astronômicas do Sol, ligeiramente dentro da órbita de Marte, a missão SPHX da NASA capturou imagens infravermelhas que mostravam o 3 e barra diagonal Atlas em plena erupção. O telescópio SPHX, lançado a 11 de março de 2025 e operado pelo Laboratório de Propulsão AJACTO da NASA, registrou um aumento abrupto de luminosidade em comparação com as observações anteriores de agosto. Vapor de água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metanol, cianeto de hidrogênio, metano e até material rochoso jorravam do núcleo. Os graus ejectados não eram a poeira fina habitual, mais delicada do que o cabelo humano. Eram fragmentos de dimensões próximas de esferas de chumbo, demasiado massivos para serem arrastados pela pressão da radiação solar. Isto sugere que camadas inteiras do interior estavam a ser expostas pela primeira vez em milhares de milhões de anos. O atraso entre a passagem mais próxima do Sol e esta explosão de atividade é explicado pela inércia térmica. O calor solar demora semanas a penetrar através da crosta isolante até atingir os gelos primitivos no interior do núcleo. Bill Kornhut, cientista de instrumentação da missão SPHX no Caltech, descreveu o processo como a libertação de cóctel de substâncias químicas que não tinham sido expostas ao espaço durante milhares de milhões de anos. E a detecção de metano pelo JWST acrescentou outra camada ao enigma. O metano é hipervolátil,
maíz do que o dióxido de carbono, e debería ter sido o primeiro a sublimar. No entanto, não foi detectado nas observacoes iniciais de agosto de 2025. Só apareceu nas observacoes posteriores ao período. Isto sugere que o metano estaba esgotado nas camadas superficiais, possivelmente consumido durante milares de millones de anos de exposição a raios cósmicos, e que só foi exposto ao calor solar quando a sublimacao atingiu camadas máis profundas. É a primeira vez que se detecta metano num objeto interestelar. Se estás a acompanhar até aqui e esta viagem pela química alienígena te está a surpreender, imagina o que máis falta descobrir. Subscreve o canal, deixa o teu comentário sobre o que achas que este cometa pode esconder, e vamos juntos desvendar o que o universo nos envía. A mobilização em torno do 13/diagonal Atlas não tem paralelo na história da astronomia cometária. A NASA coordenou observacoes como o Hubble, o JWST, o SPHX, o Parker Solar Probe, que captou imagens do cometa entre 18 de outubro e 5 de novembro de 2025, a sonda Europa Clipper, que observou a 6 de novembro de 2025 a 164 milhões de quilómetros de distância, o satélite TESS, a sonda Lucy e a missa o Psyche. Do lado da Agência Espacial Europeia, o Mars Express e o ExoMars Trace Gas Orbiter observaram o cometa na sua aproximação a Marte, a 3 de outubro de 2025, a apenas 0,19 unidades astronómicas do planeta vermelho. As observacoes do TGO melhoraram a precisão da trajetória do cometa por factor de 10. E a sonda JUICE, a caminho de Júpiter, captou dados com 5 instrumentos diferentes em novembro de 2025, embora esses dados só tenham chegado à Terra em fevereiro de 2026 devido às limitações da antena de comunicação disponível. Foram mais de uma dúzia de missões espaciais, dezenas de telescópios terrestres, centenas de investigadores. Tudo para estudar o pedaço de gelo de 2,6 km que nunca mais voltará. E os dados que recolherão revelaram ainda outro fenômeno inesperado. O período de rotação do 13/diagonal Atlas acelerou drasticamente. As observacoes terrestres de julho de 2025 mediam uma rotação tranquila de 16,16 horas. Mas em janeiro de 2026, os dados do Hubble indicavam período de apenas 7,1 horas. O cometa estava a girar sobre si mesmo mais depressa do que quando chegou, impulsionado pelos jactos de gás que escapavam assimetricamente do seu núcleo. 3 mini-jactos simétricos, separados por aproximadamente 120 graus, oscilavam para trás e para a frente como período coincidente com a rotação. Se esta aceleração continuar, a forca centrífuga pode eventualmente exceder a resistência estrutural do núcleo e fragmentá-lo. Os astrônomos continuam a monitorizar este risco, porque é isso que torna esta história tão urgente. O 13/diagonal Atlas está a sair do Sistema Solar. A 19 de dezembro de 2025, passou a distância mínima da Terra, cerca de 270 milhões de quilómetros, e desde então tem se afastado. A 16 de março de 2026, aproxima-se de Júpiter a 0,358 unidades astronómicas, e o campo gravitacional do gigante gasoso pode provocar os últimos episódios de atividade. Depois disso, o cometa mergulhará de volta na escuridão interestelar para nunca mais ser visto. Cada foto que os nossos telescópios captam deste objeto, literalmente, irrepetível. E o que esses fotos nos contam desafia as fronteiras do que sabíamos. O 13/diagonal Atlas não se parece como os cometas do nosso sistema solar. A sua riqueza em dióxido de carbono, o seu excesso de metanol, a ausência de ferro junto ao níquel, a libertação tardia de metano, tudo aponta para o corpo formado em condições radicalmente diferentes das que moldaram o nosso canto da galáxia. É uma cápsula do tempo química, preservada durante milhares de milhões de anos no vazio interestelar, e que agora, por puro acaso gravitacional, cruzou o nosso caminho. A quem tenha levado a especulação mais longe. Avi Loeb, professor de astronomia em Harvard, publicou em fevereiro de 2026 o ensaio em que argumenta que a riqueza do 13/diagonal Atlas em moléculas prebióticas como o cianeto de hidrogênio e o metanol levanta a possibilidade teórica de que cometas interestelares possam servir como veículos de panspermia. A hipótese de que a vida pode ser transferida entre sistemas estelares por meios naturais.
Loeb estimó que cerca de 10 billones de objetos interestelares como O3 y /Atlas pueden estar a atravesar o sistema solar a cualquier momento, demasiado pequeños o oscuros para serem detectados. No entanto, a comunidade astronómica máis ampla recebeu estas ideas con cepticismo fundamentado. Jason Wright, da Penn State, e outros investigadores de SETI demonstraram sistematicamente que nenhuma observação do 3 e /Atlas apresenta características artificiais ou anómalas. Cada dado recolhido é consistente como corpo gelado natural. A especulação é legítima, mas os factos, por agora, apontam noutra direção. E essa direção é, por si só, extraordinária. Não precisamos de invocar vida alienígena para reconhecer o alcance desta descoberta. O 3 e /Atlas é o mensajeiro de outro sistema planetário, formado há possivelmente mais de 7.000 milhões de anos, que preservou no seu interior a química primitiva de disco protoplanetário que já não existe. Quando os nossos telescópios analisam os gases que escapam do seu núcleo, está a ler o registro químico que nenhum instrumento poderia alcançar de outra forma. Está a olhar para os ingredientes que moldaram planetas em torno de uma estrela desconhecida, numa era em que o nosso Sol ainda não existia. É tentador olhar para o céu e pensar que o espaço entre as estrelas é vazio e estéril. Mas o 3 e /Atlas mostra-nos o contrário. O espaço interestelar está cheio de objetos como este, fragmentos gelados de mundos que se formaram e se desficerão muito antes de nós. A maioria passa-nos ao lado sem ser detectada. Mas de vez em quando, o deles cruza o nosso sistema solar, aquécese ao calor da nossa estrela, e entrega-nos o segredo guardado durante milhares de milhões de anos. E nós, como os nossos telescópios e as nossas sondas, temos finalmente a capacidade de o decifrar. O 3 e /Atlas já entregou a sua mensagem. Está saturado de metanol, envolto em dióxido de carbono, salpicado de metano, e marcado por níquel sem ferro. Cada uma destas assinaturas é uma palavra num idioma que estamos a aprender a traduzir. E o mais extraordinário é que esta pode ser apenas a primeira frase de uma conversa muito mais longa. Como o observatório Vera C. Rubin a entrar em pleno funcionamento, capaz de rastrear o céu inteiro a cada poucos dias com uma sensibilidade sem precedentes, é o futuro Extremely Large Telescope da ESO no horizonte, como seu espelho de 39 metros que promete resolver detalhes que hoje nos escapam. A era dos objetos interestelares está apenas a começar. A próxima vez que o fragmento de outro sistema planetário cruzar o nosso caminho, estaremos melhor preparados. E a cada novo visitante, a história que o 3 e /Atlas começou a contar ficará mais completa. Obrigado por teres ficado até ao fim. Se este vídeo te fez olhar para o céu de forma diferente, subscreve o canal e partilha-o com alguém que também mereca conhecer este cometa de outro mundo. Deixa-nos nos comentários a tua opinião. Achas que objetos como o 3 e /Atlas podem carregar os ingredientes da vida entre as estrelas? Até a próxima viagem pelo universo.